Eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Quantos por cento de você, das suas decisões, dos seus pensamentos, da pessoa que você se considera hoje, você acredita que seja consciente versus inconsciente? Coloca aqui nos comentários, porque eu quero que você compare a resposta que você vai dar agora com a resposta do final desse vídeo. Meu nome é Carolina Sturaro, eu sou formada em Coach e Comportamento Humano e sou uma psicanalista em formação. E eu criei esse canal para poder compartilhar com vocês muita coisa, né, sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro, a nossa psique, desvendar alguns mistérios juntos, desmistificar muita coisa para que a gente possa ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz, tá bom? Mas vamos voltar para o assunto, que é a questão do inconsciente. E muitos de nós temos uma visão muito errada sobre isso. Hoje em dia existem estudos que dizem que mais ou menos 95% do que nós pensamos, das decisões que tomamos, de tudo que fazemos, é inconsciente. E apenas 5% é consciente. Eu tenho um professor que fala muito sobre esse assunto e ele diz que ele acredita que menos de 1% do nosso cérebro, das nossas decisões, é consciente. E aí, talvez você fale, nossa, Carol, mas então, né, o que nos diferencia de um animal se somos tão inconscientes? Porque um animal, ele é um ser que não tem consciência, ele vive instintivamente. Então, o que dá na cabeça dele, ele faz, né? Se ele acha que ele tem que fazer xixi naquele lugar, ele não se preocupa. Enfim, um animal, ele não tem consciência, por isso ele age como ele age. Mas nós temos esse superpoder. Eu sempre brinco que a nossa consciência, o nosso poder de pensar é o nosso superpoder. Por que é o nosso superpoder? Porque nos dá controle da nossa narrativa, da nossa história, de quem somos, do que queremos ser. Olha que legal! Diferente de um animal que não consegue mudar a narrativa da sua vida, nós conseguimos, nós podemos. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cachorra, eu tenho vários animais, inclusive, dentre eles uma cachorra. E ela é extremamente ciumenta, mas muito ciumenta. É até assim, engraçado, bonitinho de ver, um ser tão irracional, ser tão ciumento. Então, se tem qualquer outro animal perto de mim, ou do meu marido, ou de alguém que chega, ela quer toda a atenção pra ela. E ela faz de tudo pra isso. Ela bate a bunda no animal, nos meus outros animais. Ela chega até a morder eles quando a gente vira assim, sabe, rosnar pra eles para que eles saiam, para que ela seja o centro das atenções. Isso é extremamente inconsciente. E por mais que às vezes a gente fique bravo com ela porque ela morde os outros animais, ou porque às vezes a gente quer dar um pouco de atenção para algum outro animal e ela não deixa, por mais que a gente fique brava, ela não muda. Ela é o que ela é. E desde muito pequenininha ela é assim. E hoje a gente aprendeu a lidar, então quando eu quero dar atenção para um outro animal, o meu marido ou alguém que tá aqui em casa pega ela e fica com ela. A gente aprendeu a lidar com isso, mas é quase que um relacionamento tóxico assim com ela, porque ela não deixa a gente ter acesso aos outros animais se ela tá perto. E ela não consegue mudar, e ela não percebe o quanto isso às vezes é prejudicial para ela. Porque como eu tenho outros animais e às vezes eu preciso dar atenção para eles ou brincar com eles, né? Eu tenho uma outra cachorrinha que às vezes ela quer brincar e ela não deixa eu brincar com ela, jogar a bolinha, gastar a energia dessa outra cachorra, eu preciso prender ela num cômodo e estar com o outro animal. Olha que desagradável, né? E muitas vezes nós, enquanto seres humanos, fazemos a mesma coisa. Somos ciumentos possessivos, não deixamos a pessoa que está do nosso lado, seja um amigo, seja um parceiro, seja uma mãe, seja um filho, viver a vida dele, e essa pessoa tem que se afastar para que ela possa ter essa liberdade de estar perto de outras pessoas. Ela precisa te trancar nesse quartinho ali, né, para que ela possa ter acesso a essas outras pessoas. Mas olha que desconfortável. Só que diferente da minha cachorra, eu e você podemos mudar essa narrativa. Podemos mudar quem nós somos a partir de uma tomada de decisão consciente. Cara, eu sou uma pessoa que
sou muito ciumenta. E às vezes isso vem da minha criação, vem de algum trauma, fui traída, enfim, aconteceu alguma coisa ali na minha história que me tornou essa pessoa. Como eu faço para mudar isso? E olha que interessante, se tornar essa pessoa ciumenta provavelmente foi algo inconsciente. Você não falou, olha, eu acho super legal ser ciumenta, acho super legal ser uma pessoa possessiva, vou me tornar isso apesar de saber de todos os malefícios. Não, muitas vezes foi algo que você viveu na sua infância, ou algum trauma que você teve em algum relacionamento que te torna essa pessoa de modo inconsciente. Falando sobre o inconsciente, se nós formos pensar, a maioria dos nossos pensamentos e das nossas decisões e das nossas atitudes são inconscientes. O nosso cérebro não para de funcionar nem por 1 milésimo de segundos. E se isso acontecer, é problema. Por que eu digo isso? Mesmo quando nós dormimos, o nosso cérebro o tempo todo está funcionando. Então, existem processos que acontecem que a gente nem tem ciência deles. Como, por exemplo, fazer xixi. Quantas vezes por dia você vai ao banheiro? Quantas vezes por dia o seu cérebro manda uma mensagem para você dizendo: olha, tá na hora de fazer xixi. E muitas vezes a gente vai de modo automático, nem percebe, e a maioria de nós, eu acredito que não tem nem muita noção de quantas vezes foi fazer xixi, por exemplo, hoje. Porque é tão automático, é tão inconsciente esse processo que a gente não traz ele para a consciência. Igual, por exemplo, dirigir. A gente ali no começo faz de maneira muito consciente, mas a gente treina o nosso cérebro para ser inconsciente. Então, nas primeiras vezes que a gente vai dirigir, você chega, põe o cinto, ajeita os retrovisores e olha para trás, meu Deus, aquela tensão. Depois de algum tempo, você entra dentro do carro, dirige para sua casa e você não sabe nem como você chegou lá. E às vezes alguém fala assim: nossa, você veio embora e o retrovisor direito não estava ajustado para você. Como você conseguiu? Você fala: não, estava assim. E aí quando você vai lá checar, não estava. Mas você nem percebeu, de tão inconsciente, de tão automático que esse processo aconteceu. E o nosso cérebro faz isso para economizar energia. Então você imagina, cada micro decisão que precisa ser tomada, se você precisasse pensar sobre ela, raciocinar sobre ela, nós não existiríamos. Porque fora ir ao banheiro, existe uma questão de que a quantidade de oxigênio que o nosso coração está mandando para cada lugar e cada batimento que ele precisa dar, cada coisa que está acontecendo ali no nosso cérebro é milimetricamente pensado, só que de maneira inconsciente. É milimetricamente mandado mensagens e funciona tudo dentro do nosso cérebro, só que sem que a gente perceba. E o nosso cérebro, ele começa a fazer isso também com outras coisas, não só com ir ao banheiro ou mandar uma mensagem para o seu cérebro: olha, o seu estômago manda, estou vazio, preciso de comida. Ele manda essa mensagem lá para o seu cérebro. E aí, automaticamente, você vai até a geladeira, você vai até o seu armário e pega alguma coisa para comer. Muitas vezes, a gente não tem o mínimo de consciência dessa atitude e agimos de modo automático. Inclusive, quando construímos o hábito, por exemplo, de comer um docinho depois do almoço. É inconsciente. Você vai, almoça, pega o docinho, come e é tudo feito de uma maneira sistematicamente automatizada, tá bom? E se a gente for parar para pensar, o nosso cérebro começa a fazer isso com outras coisas, como, por exemplo, as nossas respostas emocionais. Então, quando eu sou ofendido, como eu respondo? A maneira como eu respondo essa ofensa, o meu cérebro, ele grava isso e ele vai fazer de novo da mesma forma, automatizado. Então, tem aquelas pessoas que falam assim: eu não levo desaforo para casa. E essa pessoa muitas vezes perde amizades, perde contato com familiares, perde emprego, perde oportunidades, pessoas se afastam. Por quê? Porque a resposta emocional dela a uma ofensa é sempre o quê? Devolver na mesma moeda. A pessoa falou, bateu, levou. Isso é uma resposta automatizada e inconsciente do nosso cérebro a uma ofensa.
Mas nós construímos isso a partir de decisões que nós tomamos e que nós não tomamos consciência disso. Então, só que assim, vamos pensar, né? Se eu consigo construir isso de maneira inconsciente e agora eu e você estamos tendo consciência disso, eu consigo mudar isso. Só que pra gente mudar as nossas decisões, a nossa maneira de decidir, os nossos hábitos, aquilo que fazemos, as decisões que tomamos, nós precisamos trazer para o consciente, automatizar e devolver para o nosso inconsciente, para que a partir de então a gente inconscientemente tome aquela decisão que a gente antes tomava inconscientemente, só que sem querer. Vou te dar um exemplo bem prático disso que eu sei que é um pouco confuso. Muitos de nós não temos o hábito de ir para academia. E aí você fala assim, bom, eu cresci num ambiente que eu nunca, fui ensinada a ter esse hábito. A maior parte das coisas que nós fazemos e que nós somos foi ensinado pelas pessoas com quem nós convivemos, pelo meio que nós convivemos. E aí você não tem esse hábito de ir para academia. Você chega todos os dias do trabalho e você vai pra frente do computador, da televisão, do telefone. Isso é um hábito inconsciente. Automaticamente você faz isso. Aí você fala, bom, a partir de agora eu preciso, mudar esse hábito. Aí o que você faz? Você traz pra sua consciência. Então você chega em casa todos os dias e aí você, arruma ali uma deixa pra ir pra academia. Você pegou essa deixa, foi pra academia, e aí você foi um dia, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 60, um ano. Faz um ano que todos os dias agora você chega do trabalho e vai pra academia. Você já não pensa mais de novo sobre isso. Você levou de volta pro seu inconsciente essa decisão. Então vai ter o dia que alguém vai falar pra você assim, quarta-feira você foi pra academia, com que roupa você foi, ou que pessoas estavam lá? E você já não vai lembrar com tanta clareza. Por quê? Porque você pegou essa atitude, esse hábito inconsciente de ir pra frente da televisão, você trouxe ele pra sua consciência e mudou esse hábito, mas agora ele já voltou pro seu inconsciente e você faz isso de forma automatizada. Inclusive isso é mudar um hábito. É você pegar algo que você faz inconscientemente, trazer para o consciente, mudar aquilo, e aí você gasta uma grande energia para mudar isso, para devolver para o seu inconsciente, para você fazer aquilo de forma sistematicamente automática. Então, a maioria da nossa vida e dos nossos hábitos, eles são automáticos e inconscientes. Mas isso não significa que nós não temos controle sobre eles. Até tem, aqui nos Estados Unidos fala-se muitos livros que eu li sobre autores americanos, eles falam muito sobre, frases poderosas, a gente fala frases de efeito. Então você ir na frente do espelho e falar, eu sou linda, eu sou forte, eu sou capaz. E a gente até banaliza um pouco isso, mas a verdade é que a gente está mandando uma mensagem para o nosso inconsciente. Então, quando você vai na frente do espelho e você fala, eu sou capaz de ir para a academia todos os dias, eu sou capaz de fazer tal coisa. Se você não fazia antes e tinha uma crença limitante de que você não era capaz, você começa a mudar essa crença no seu inconsciente a partir dessa fala consciente. Então, eu quero acreditar que eu sou capaz de transformar a minha vida e ir para a academia todos os dias. Você começa a falar isso conscientemente e mandar essa mensagem para o seu inconsciente. E aí, no seu inconsciente, essa crença é mudada e você começa a ter aquela atitude. Por quê? Porque tudo tá no nosso inconsciente. É por isso que muitas vezes, e isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, e eu acredito que já aconteceu com você também, de você falar, cara, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu segui por esse caminho? Nossa, eu sou muito burro, nossa, meu Deus! E a gente fica se culpando. Mas porque em algum momento o nosso cérebro tomou aquela decisão de maneira automática e você nem participou da conversa dentro do seu cérebro para tomar aquela decisão. Por quê? Porque você estava ausente. Num outro vídeo eu falo mais especificamente sobre isso, mas dentro do nosso cérebro existem personas.
eu coloco assim pra ficar bem claro, bem fácil de entender. Tem um filme que chama Divertidamente, que fala sobre isso de uma maneira lúdica, ilustrativa, muito divertida. Mas é basicamente aquilo. São pessoinhas que estão ali dentro da sua cabeça e que estão tomando decisões o tempo todo. Decisão de mandar mensagem pro cérebro que você quer fazer xixi, mas a decisão de que eu vou brigar ou não vou brigar, eu vou responder de maneira ofensiva ou de maneira não ofensiva, eu vou pra esquerda, eu vou pra direita, eu me demito, eu fico no trabalho. Ele tá decidindo sobre coisas essenciais e fisiológicas, mas sobre essas outras coisas também. E tem um autor que chama o Augusto Cury, que ele fala sobre a mesa redonda do eu. E ele coloca várias pessoas que ele considera personagens ali poderosos, fortes da história. Então ele pega, sei lá, Abraham Lincoln e coloca como uma dessas personas ali na mesa. E ele cita alguns nomes e ele pega personas, ele pega pessoas que passaram pela história e colocam ali nessa mesa redonda da mente para discutir uma decisão. Mas na verdade, é como no filme Divertidamente. É um lado do seu cérebro que quer te proteger, que é o medo, que não quer que você se arrisque, que não quer que você se magoa, que você morra numa montanha russa, por exemplo. Eu dou esse exemplo da montanha russa. Aí existe um outro lado, que é a aventura, a excitação do novo, um outro lado que é o nojo, mas sabe, existem várias personas dentro do nosso cérebro que o tempo todo estão conversando para tomar todas as decisões. Só que o que é a consciência? O que é o consciente? É você. É você que senta ali na cadeira de executivo, na ponta da mesa, escuta todas essas personas, mas no final fala não. Eu vou por esse caminho. Eu vou tomar essa decisão. Eu não vou pra academia porque eu tô cansado. Exatamente, você pode se lesionar. Coitadinha de você, trabalhou a semana toda. Todas essas vozes estão falando, mas no final a decisão tem que ser sua. Porque a consequência é sua. Você já parou pra pensar sobre isso? Que você se ausenta de tomar a decisão, mas não tem como se ausentar da consequência? E aí você fala, poxa, tô acima do peso, tô chateada, minha saúde tá lá no buraco, fui no médico, ele acabou comigo, me olho no espelho. Não é sobre beleza, é sobre autoestima, é sobre você estar no controle, é sobre você se sentir bem. E aí você tá fora do controle da situação. E aí você, há anos e anos e anos, fala, preciso emagrecer, preciso mudar, preciso ser uma pessoa diferente. Mas está se ausentando das reuniões, das decisões que o seu cérebro está tomando, que o seu inconsciente está tomando. Porque você está abrindo mão do seu superpoder. O seu superpoder é decidir. O seu superpoder é estar à frente dessa mesa. Para muita coisa, a gente não vai ter nem acesso de tão automatizado e inconsciente que é, como por exemplo essas funções biológicas, fisiológicas que o nosso cérebro tem e que ele faz ali de forma automatizada. Mas e sobre as coisas que você poderia ter controle? E sobre as reações que você tem perante os problemas da vida, perante as discussões com as pessoas que você muitas vezes ama e ofende e depois fala, meu Deus, por que eu falei isso? Se você se sente frustrado com seus relacionamentos, se você se sente frustrado com seu corpo, com a sua vida profissional, com a sua vida espiritual, enfim. Se você se sente frustrado e não no controle, não no lugar onde você gostaria, é porque você está se ausentando das decisões. Há quanto tempo você está ausente dessas decisões? Há quanto tempo você não comparece nessa reunião aí de condomínio e se coloca como protagonista e fala, olha, ouvi todos vocês, mas eu vou por um caminho diferente. E se você não sabe qual caminho, hoje existe uma fonte ilimitada de conhecimento. E talvez esse seja o grande problema. Existem tantas opções do que fazer, de que caminho seguir e para que profissão eu vou ter. É tão ilimitado que a gente não consegue decidir. Mas uma coisa eu te digo,
Por mais que a maior parte do nosso cérebro seja inconsciente, por mais que a maior parte do nosso cérebro tome decisões automáticas e sozinho, ainda tem muita coisa que você pode mudar, que você pode estar no controle. Para que você pare de se arrepender. Por muito tempo eu vivi muito arrependida das decisões que eu tomei. Por muito tempo eu falava, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fui por esse caminho? Por que eu respondi dessa maneira? Por que eu comi isso? Eu nem queria, eu nem estava com vontade de comer. Mas eu automaticamente fui e comi. Automaticamente fui e fiz. Muitos de nós fazemos isso. Daí eu te pergunto, se ausentar das decisões, se ausentar das reuniões que tem na sua mente, tem te feito feliz? Tem te feito satisfeito? Ou hoje você se sente triste olhando para algumas áreas da sua vida? E é exatamente nessas áreas que você está se ausentando. Quando você começa a tomar o controle da situação, é bem difícil no começo, demanda muita energia para você trazer as coisas para o consciente, mudá-las para depois voltar a ser inconsciente. Mas acredite, vale a pena estar no controle, vale a pena falar assim, olha, eu tomei essa decisão, foi consciente e eu acertei. E mesmo que você erre, você está no controle, você pode aprender com aquilo, você pode moldar as suas próximas decisões. Pensa nisso. E agora me responde, novamente, comparando lá com a sua resposta do começo. Quantos por cento seu tem sido inconsciente? Eu acredito que muitos de nós vai dizer 100%. Porque tudo na nossa vida está automatizado. Tudo na nossa vida não está sendo pensado, repensado, analisado, reanalisado, organizado, mudado. Muitos de nós hoje vivem 100% inconsciente, 100% automatizado. E aí? Tá animado para começar a mudar esse ciclo de más decisões, esse ciclo de ausência? Esse mesmo autor que eu citei lá atrás, o Augusto Cury, ele fala que a pior solidão é quando a gente se abandona, é quando a gente está vazio e sozinho de nós mesmos. A pior ausência é a ausência de nós conosco mesmo. Porque é possível você viver sozinho e ser plenamente feliz quando você se resgata, quando você se conhece, quando você é uma companhia agradável para si mesmo. Muitos de nós nos perdemos aí nesse inconsciente, nesse automático e só vamos vivendo. Sabe aquela música? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? E não gostamos das consequências, das colheitas que a gente tem. Eu sempre falo uma coisa, se você não gosta do que você está colhendo, para de reclamar do que você está colhendo e começa a mudar o que você está plantando. Começa a estar no controle dessas reuniões, começa a repensar as suas decisões. Poxa, a última vez que eu tomei essa decisão foi um resultado amargo, foi um resultado ruim, preciso mudar, como eu faço para mudar? Lembre-se, o seu superpoder é pensar. O seu superpoder é ser um ser consciente.